Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar sobre a União Europeia. Bom, pessoal, a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, é conhecido pela livre circulação de bens, pessoas e mercadorias e também pela adoção de uma moeda única, né, que é o euro. Pessoal, a União Europeia é o bloco econômico mais antigo do mundo, é um bloco muito grande, tá? Porque ele integra, né, 27 países. E devido a ele tentar uma integração aí em relação a essas quatro liberdades, é um dos blocos mais ousados também do mundo. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas quatro liberdades. A União Europeia ela utiliza a frase unidos pela diversidade, porque realmente, né, 27 países com línguas diferentes, culturas, etnias diferentes, então realmente tem uma diversidade muito grande. E também um desafio enorme, né, gente? Porque integrar, propor leis para esses 27, né, países aí, 27 países completamente diferentes, de desenvolvimentos tecnológicos e econômicos completamente diferentes, então não é uma tarefa fácil, tá? É, esse bloco, né, ele surgiu da necessidade aí de estabilidade política e econômica na Europa, né, porque o início da União Europeia, na verdade, assim, os primeiros indícios, né, de junção para formar realmente o que é a União Europeia hoje, surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque os países eles estavam completamente arrasados por causa da guerra, né, que teve ali na Europa. E aí essa junção, né, dos primeiros países foi muito importante para o desenvolvimento do que é realmente a União Europeia hoje, tá? Aqui a gente tem os países que fazem parte, tá, da União Europeia. Esses países, né, de 50 países que tem dentro do continente europeu, né, 27 países fazem parte aí da União Europeia. Era 28, mas com a saída do Reino Unido ficou 27. Tá? Então, esses países aqui que vocês estão vendo colorido, eles são os países, tá, que fazem parte da União Europeia. Então, vocês podem observar que tem países tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, tá bom? Então, existem, né, países aí que eram socialistas que depois de 2004 eles conseguiram entrar também na União Europeia. Mas é claro, né, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês depois sobre essa entrada desses países aí ex-socialistas, né, que faz parte aí do leste, né, europeu. Depois da entrada desses países, houve algumas mudanças, tá, em relação aí às quatro liberdades. Mas eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Então, esses aqui são os países que pertencem à União Europeia. Esses países coloridos aqui que vocês estão vendo. Aqui, né, já com a saída do Reino Unido, tá bom? Bom, pessoal, então como que surgiu, né, a União Europeia? A União Europeia, ela surgiu, né, logo após, não foi logo após, né, mas o que a semente, né, da União Europeia, ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Porque o primeiro estágio, né, digamos assim, para a criação da União Europeia aconteceu, né, com o Benelux. O Benelux é uma junção, tá, de três países que eles se uniram para conseguir ajudar, né, a reduzir as tarifas aduaneiras, né, ajudar aí no mercado. Então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles se uniram para, né, com o objetivo aí de interagir, né, de integrar esses três países em um mercado comum, tá? Em um mercado comum e único. Então, esses três países, eles foram o começo, né, digamos assim, a semente que foi plantada para, depois de alguns estágios, vir a surgir, né, a União Europeia, tá? Então, o Benelux, né, ele se juntou com mais três países no segundo estágio, né, em 1952, que foi a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, a CECA se caracterizou, né, pela integração do mercado siderúrgico, objetivando aí uma maior integração industrial envolvendo seis países. Então, que seis países que são esses? São os países do Benelux, né? A Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, mais a Alemanha Ocidental,
a Alemanha Ocidental, a Itália e também a França. Então, esses 6 países, eles se uniram, né, na comunidade do carvão e do aço para melhorar e reestruturar as economias e também, né, para tentar melhorar a qualidade dos seus países. Então, eles viram, né, que o Benelux estava dando certo e foram se juntar, né, aos países do Benelux, a França, a Alemanha Ocidental, porque naquela época a Alemanha era dividida, né, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. E também a Itália, né? Então todos esses países eles estavam muito arrasados por causa da guerra, tá? Então eles precisavam se unir, tá? Trabalhar em conjunto para conseguir, né, se reerguer. E também, né, para evitar conflitos, principalmente ali naquela região entre França e Alemanha, que, né, tinham uma situação muito complicada ali em relação às fronteiras. Então, esses países eles resolveram se unir realmente para conseguir, né, melhorar a economia, porque naquela época, pessoal, da Guerra Fria, né, tinha duas potências muito grandes. E era os Estados Unidos e a Rússia. Então, os países da Europa, eles estavam, né, extremamente fragilizados, fragmentados. Então, eles resolveram se unir para melhorar a economia, para melhorar o desenvolvimento. Então, foi o início, né, do que vinha a ser a União Europeia daqui, né, a algum tempo. Então, em 1952, teve essa comunidade, né, europeia e do carvão e do aço. Lembrando, né, que essas atividades econômicas, como o extrativismo, elas foram muito importantes para o desenvolvimento desses países, tá? Para melhorar, né, a estrutura, a economia e também o desenvolvimento. O terceiro estágio foi em 1957, né, com a Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu. Então, essa CEE, né, era caracterizada pela proposta do estabelecimento de uma livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Então, o que era, né, a SECA se tornou esse mercado comum europeu. E aí, eles queriam, né, realmente colocar esse bloco econômico aí para poder ter, né, uma maior integração, né, uma maior junção aí e também uma livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pela primeira vez, né, a permissão aí da livre movimentação de pessoas entre esses países sem ter que ter uma autorização, né, sem ter que ter visto para entrar nesses países. Então eles começaram a melhorar, né, em relação aí a essa livre circulação e movimentação de pessoas entre os países também. O quarto estágio, né, e último aí para o nascimento, né, da União Europeia foi o Tratado de Maastricht, né? Então foi graças a esse Tratado de Maastricht que surgiu a União Europeia de fato, tá? Então, com o Tratado de Maastricht, né, em 1993, que todos os objetivos, né, do mercado comum europeu puderam ser alcançados. Então, no mercado comum, né, europeu, eles já vinham com essa proposta de tentar essa livre movimentação de pessoas, né, entre esses países. Mas aí no Tratado de Maastricht eles conseguiram realmente, né, estabelecer aí essa livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços entre esses países membros, né? Então foi aí onde surgiu a União Europeia de fato, tá? Então, a partir, né, do Tratado aí de Maastricht, assinado em 1993, a CEE passou, né, a se chamar União Europeia, tá? E esse bloco ele foi ganhando, né, gente, muita importância e novos objetivos eles foram, né, adotados aí. Então, a configuração ela foi mudando, né, ao longo do tempo. Tá? E houve várias alterações. Vários países foram entrando, né, no bloco, tá? E a partir de 2004, né, de 2004 a 2007 até 2010, foram adicionados, né, muitos países que faziam parte, né, daquela parte socialista da Europa ali, né, oriental. Então, eram 12 países e, de repente, entraram mais países, né? Então, assim, 12 países entraram ao longo do tempo aí, né? 12 países que eram da Europa Oriental.
tá? A construção, né, da União Europeia, ela baseia-se em 4 liberdades principais, que é a livre circulação de mercadorias, capital, serviços e pessoas. Então, como funciona isso, né? Essa livre circulação de mercadorias, capital, serviços e pessoas foi muito importante para o desenvolvimento da União Europeia. Então, o que acontece, pessoal? Nessa parte, né, de livre circulação aí, de mercadorias, né? A mercadoria, ela fica, como é que eu posso dizer, a livre, né, circulação aí de mercadorias propicia, né, aos consumidores uma ampla escolha de produtos. Então tem uma grande quantidade de produtos, além também, né, de permitir aí que esses consumidores, eles comprem, né, com uma melhor qualidade, com uma redução dos preços, tá? E ao mesmo tempo, né, permite aí às empresas a desenvolverem um mercado diversificado e competitivo. Então, essa livre circulação de mercadorias ajuda, né, ao consumidor, né, a ter uma boa qualidade, a ter um bom preço, ter também, como é que eu posso dizer, a ter várias opções para ele comprar, tá? Então, essa livre circulação de mercadorias é muito importante para ajudar também, né, na diversidade do mercado. Bom, em relação ao capital, né, as pessoas e as empresas, elas são livres, tá, para gerir e investir o seu dinheiro aí em qualquer estado membro, né? Ou seja, elas podem abrir contas bancárias, fazer investimentos e adquirir, né, outras empresas ou propriedades em outros países da União Europeia. Porque a partir do momento que o país ele integra, né, a União Europeia, é uma integração de fato. A pessoa deixa de ter uma nacionalidade só, ela vira, né, um cidadão europeu. Tá? Então, ela tem essa flexibilidade aí de morar em qualquer país da União Europeia, ela pode comprar produtos em qualquer lugar, né, da União Europeia, ela pode investir, pode abrir empresas, tá? Ou comprar alguma propriedade em outro país aí da União Europeia, ok? Em relação aos serviços, né, pessoal, as pessoas e as empresas, elas podem realizar, né, a prestação de serviços livremente de maneira estável e contínua, né, ou temporária aí, em um ou mais ou em um ou vários, né, países aí membros da União Europeia, tá? Sem ter que se estabelecer, sem ter que morar lá. Então ela pode prestar o serviço em um local e morar em outro, ou ela pode se fixar, realmente, né, se estabelecer aí em um outro país que não seja o seu país de origem, tá bom? Em relação às pessoas, né? As pessoas, para os cidadãos, né, das diferentes nacionalidades do bloco, né, tais princípios ampliam o mercado de trabalho e de consumo. Pois, né, essas pessoas elas podem circular livremente entre os países, estabelecendo-se em qualquer um deles como cidadãos europeus, como eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, um francês ele pode trabalhar na Bélgica tranquilamente, porque ele é um cidadão europeu. Ele, né, todos os países da União Europeia, eles são integrados, tá? Então, ele é um francês, ele pode trabalhar na Espanha, ele pode morar na Espanha, ele é um cidadão europeu, tá bom? Então, é, ele, as pessoas, né, elas têm a liberdade aí, tá, de circular livremente entre os países, estabelecendo-se, né, em qualquer um deles aí como cidadãos europeus, tá? Então, qualquer país aí, né, pode ter a livre circulação de mercadorias, capital, serviços e pessoas. Então, as pessoas podem trabalhar, podem investir, podem comprar em qualquer um, né, desses países aí da União Europeia, de acordo com as 4 liberdades. Mas, claro, tá, gente? Eu vou explicar uma coisa para vocês, já que eu já tô aqui nessa parte. As 4 liberdades, elas não se estendem igualmente a todos os membros do bloco, tá? Por quê? Porque a adesão, né, dos 12 países aí da Europa Oriental entre 2004 e 2007 ocorreu algumas restrições em relação, tá, a essas 4 liberdades. Por exemplo, uma pessoa que é cidadão, né,
de algum desses países que fizeram a adesão aí da Europa Oriental, ele não tem como ter essa liberdade de circular livremente entre os países da Europa Ocidental, por exemplo. Por quê? Porque os níveis de desenvolvimento, tá, são muito diferentes. Então, esses países, eles temem, né, uma imigração maciça aí, tá, provenientes do antigo bloco socialista. Então, por eles apresentarem, né, pessoal, muitos conflitos étnicos, tá? O padrão inferior aí de desenvolvimento tecnológico e econômico também é muito diferente. Então, esses países, né, eles fizeram algumas como é que eu posso dizer? Eles colocaram algumas regras aí em relação a essa migração, né? Essa mudança aí dessa movimentação, dessa circulação, né, entre esses países. Então, depois, né, do ano aí de 2004 a 2007, houve uma mudança aí nessas 4 liberdades. Então, devido a esses, como é que eu posso dizer, essa diferença, né, de desenvolvimento tecnológico, econômico e também, né, pelo medo, né, dessa migração maciça, porque os níveis de desenvolvimento são realmente muito diferentes. O IDH, o PIB, a gente vai estudar sobre isso nas próximas aulas. Vocês vão ver que realmente tem uma discrepância muito grande, né, entre os países da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental. Tá? Então, essas 4 liberdades, elas não se estendem igualmente aí, tá? A todos os membros do bloco, tá bom? Em relação ao euro, né? O euro, ele foi adotado como uma moeda única na União Europeia, só que não são todos os países da União Europeia que adotaram o euro. Tá? Então, existe aí a zona do euro. A zona do euro são os países onde, né, adotaram o euro aí como moeda única, tá? Então, ao estabelecer o euro, né, como moeda comum aos seus principais países no século XXI, a zona do euro avançou no sentido de se tornar uma moeda união monetária, né, atingindo aí um nível mais alto de unificação, né, em um bloco. Então, a União Europeia é o único bloco do mundo onde tem realmente, né, essa unificação aí, tá, monetária, né, tem uma moeda única. Só que, como eu falei para vocês, pessoal, não são todos os países, tá, que fazem parte da zona do euro. Olha só, se vocês observarem aqui no mapa, vocês vão ver que o símbolo do euro é esse ezinho aqui. Então, os países que adotaram o euro vai ter esse ezinho. Tá? Então, olha só, França, Irlanda, Portugal, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, Holanda, Bélgica, todos eles têm esse ezinho, né? Então, significa que eles fazem parte aí da zona do euro, tá bom? Finlândia. Então, tem alguns países, né, como o Reino Unido, que saiu da União Europeia, que tinha sua própria moeda. Dinamarca, né, tem sua própria moeda. A Suécia, tá? Então, assim, esses países, eles não quiseram adotar o euro, tá bom? Gente, outra coisa importante também que eu tenho que falar para vocês são os países que são candidatos à entrada, né, na União Europeia. Por exemplo, a gente tem a Turquia, Sérvia, Macedônia, tá? São Islândia, são alguns países aí que são países candidatos para a entrada na União Europeia. Então, existem, né, alguns regulamentos aí para a entrada na União Europeia, né? Por exemplo, o país ele tem que ter uma economia de mercado, ou seja, tem que ser um país capitalista, tem que ter uma democracia estável, tá? Tem que ter respeito, né, pelos direitos humanos e também tem que ser aceito pelos outros membros da União Europeia. Então, todos esses regulamentos, né, eles têm que ser seguidos para conseguir entrar na União Europeia. E a Turquia, né, é um país que tem muitos conflitos, tem um histórico muito complicado. E também a Turquia tem uma parte do território na Europa e uma parte do território na Ásia. Isso também afeta um pouco, né, a entrada da Turquia na União Europeia. Por quê, né, pessoal? Porque é a porta de entrada, né,
para as pessoas do Oriente Médio realmente conseguirem entrar, né, na Europa. E essa imigração é um dos fatores muito complicados nessa parte aí, tá? Né, dessa divisão aí, e também, né, vai ajudando a barrar a entrada da Turquia na União Europeia. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, existem, né, contrastes internos também gerados aí pelas disparidades econômicas e tecnológicas entre os países, né, que compõem também a parte da Europa Ocidental. Por exemplo, existe uma diferença muito grande em relação ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Por exemplo, a Alemanha e Portugal. A Alemanha e Portugal são dois países, como vocês podem observar aqui, ó, Alemanha e Portugal são dois países que fazem parte dessa parte ocidental, da Europa. Só que o desenvolvimento tecnológico e econômico é completamente diferente. Enquanto Portugal tem 219 bilhões de dólares, tá, de PIB, a Alemanha tem 3,6 trilhões de dólares no PIB. Então, assim, a gente pode observar, né, as disparidades, né, em relação ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento econômico, ao IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano também. Então, tem muitas diversidades. E a gente observa essas disparidades, né, também na parte, né, dos países aí que eram, né, da parte oriental, né, da parte leste. Então, por isso que tem, né, que esses países da União Europeia, eles temem realmente uma imigração maciça, tá, proveniente aí do antigo bloco socialista para essa parte mais rica, né, mais desenvolvida da União Europeia. Então, por isso que eles adotaram algumas medidas aí de barrar, né, essa imigração aí maciça, tá bom? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês do Brexit, né, que é a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Então, essa saída, né, do Reino Unido foi uma coisa que aconteceu, que foi um processo muito demorado, um processo lento, que houve um referendo em 2016, tá? E aí houve uma votação da população do Reino Unido e 52% foi a favor, né, do Brexit, ou seja, da saída, né, do Reino Unido da União Europeia. E aí, pessoal, em 2016, né, então, o Reino Unido ele iniciou o processo de saída da União Europeia. Só que essa saída só aconteceu de fato, né, dia 31 de janeiro de 2020, esse ano. Então, o Reino Unido, né, ele deixou oficialmente a União Europeia esse ano. Então, pendurou durante um tempão, como vocês puderam observar. Então, quais foram, né, os argumentos, né, as justificativas aí que o Reino Unido ele deu para sair realmente de fato, tá, da União Europeia? Então, primeiro, né, pessoal, o Reino Unido, como eu falei para vocês, ele nunca adotou uma moeda, né, nunca adotou o euro como moeda, ele sempre teve a própria moeda, que é a Libra. E aí, o que acontece? O Reino Unido, ele tinha algumas questões, né, como a livre circulação de pessoas, o Reino Unido também não aceitava essa livre circulação de pessoas, essa imigração para o Reino Unido também, ele não aceitava essa liberdade, né, de circulação aí de pessoas e também de imigração. O Reino Unido também, né, tinha sua própria moeda, sempre teve, nunca adotou o euro, e tinha algumas questões também que sempre, né, o Reino Unido ele sempre barrava, tá? Então, o Reino Unido ele nunca esteve completamente, né, dentro da União Europeia de fato. Então, o que era muito importante para o Reino Unido era realmente a circulação de mercadorias, né? A parte aí onde ele conseguia trocar, né, essas mercadorias, vender, comprar com uma taxação aí mínima, né? Ou então uma diminuição muito, muito grande aí das taxas alfandegárias. Então, a diminuição ou então a retirada, né, dessas taxas. E aí, o que aconteceu? Então, gente,
quais foram os aspectos, né, que justificam o Brexit. O principal argumento que o Reino Unido usou, né, foi a necessidade de uma maior autonomia nas decisões econômicas, porque uma vez que você entra, né, na União Europeia, você tem que seguir as regras da União Europeia. Então, o Reino Unido ele queria uma maior autonomia em decisões aí econômicas. Outra coisa também é que durante, né, o referendo aí houve uma campanha, né, um marketing muito pesado em relação ao Partido Conservador. O Partido Conservador eles queriam a saída realmente do Reino Unido da União Europeia. Então, eles fizeram uma campanha, eles disseram que iam investir, né, mais na saúde, e a saúde do Reino Unido é realmente uma parte muito importante, tá? Eles investem muito na saúde, e a saúde lá realmente, né, o sistema de saúde é muito bom. E aí, essa campanha, né, teve um apoio muito grande da população mais velha, mais idosa, porque essas pessoas, elas não queriam, né, que que os imigrantes eles entrassem na Europa e, né, consequentemente, retirassem os postos de trabalho das pessoas, né, como é que eu posso dizer? Que já dos próprios, né, britânicos ali. Então, uma das causas, né, foi justamente esse apoio da população mais velha. Os jovens, eles realmente queriam que o Reino Unido ficasse, né, na União Europeia. Só que a maior parte da população é idosa, né? É uma população mais velha. E também o voto, né, gente, não é obrigatório, tá, no Reino Unido. Então, quem votou foi realmente quem queria votar. A imigração, né, em relação à imigração, tem um fato muito delicado em relação a isso, porque em 2016, né, justamente o contexto onde aconteceu o referendo foi onde a situação da Síria já estava muito complicada, né, a guerra civil da Síria estava muito tensa, e estima-se, né, que cerca de 5 a 7 milhões, tá, de pessoas começaram a sair do país, né? Então, essas pessoas eram refugiadas. Então, o Reino Unido também não queria que esses imigrantes entrassem, tá, no Reino Unido. Então, foi um dos motivos também, né, essa imigração aí. Então, a gente sabe, né, que tem uma questão muito forte de xenofobia nessa parte da Europa Ocidental, e xenofobia é aquela aversão, né, a pessoas estrangeiras, a um tipo de preconceito. Então, isso tudo ajudou, né, a justificar aí esse Brexit, tá? É, bom, pessoal, e o que que acontece, né? O que que vai acontecer aí com a União Europeia ou né, com o Reino Unido aí depois da saída? Bom, acho que ambos, né, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido, eles vão perder com essa saída, porque o Reino Unido é a segunda maior economia, né? É o segundo país aí em relação ao desenvolvimento. Essa saída do Reino Unido, ela pode ser a porta, né, de entrada para a saída também de outros países da União Europeia. Então, isso só o tempo vai dizer realmente se de fato vai afetar essa, como é que eu posso dizer, esse levante aí, né, a saída desses países da União Europeia. Então, pode ter sido, né, só o primeiro país a sair, realmente, de fato. Em relação aos acordos comerciais, isso também pode afetar, tá? Tanto a União Europeia quanto o Reino Unido, porque tem produtos, né, que realmente são produzidos só no Reino Unido. Então, se o Reino Unido ele não entrar em um acordo com a União Europeia, isso pode pesar, né, em relação aí a esse mercado, tá? A economia. E também, né, o Reino Unido ele depende de muitos produtos, né, que só são comercializados e que, né, tinham um desconto aí por causa das tarifas, né, alfandegárias dessa parte da União Europeia. Então, isso pode ser um problema. Outra coisa também são as pessoas, né? A livre circulação aí dessas pessoas que
estão morando em outros países que são do Reino Unido. Então, se o país, né, que essa pessoa está, né, um exemplo, tem um britânico em na França. Se a França não aceitar esse cidadão britânico, ele vai ter que retornar para o seu país de origem. Então, assim, essa saída também pode ser muito complicada em relação, né, essa circulação aí de pessoas também, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, a saída, né, esse processo aí de saída do Reino Unido, tá? Também foi bastante complicado. Vocês viram que, né, foram vários anos aí para conseguir realmente, de fato, sair da União Europeia. Bom, gente, qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, tchau.